Você já se pegou rolando o feed e de repente você percebeu que a sua vida estava completamente errada? Aquela pessoa com a vida organizada, casamento feliz, filhos sorrindo, a carreira bem-sucedida, e você ali na sala da sua casa, confortável, de pijama, cabelo preso, tentando entender por que que você sente que tá ficando para trás. A comparação, ela virou um reflexo automático. A gente nem percebe mais que estamos fazendo. E eu não sei se você já parou para pensar, para analisar sobre isso, mas eu vou te trazer um ponto aqui. Você não se compara porque você quer melhorar. Você se compara porque em algum nível você duvida da sua própria história. E a comparação nesse ciclo é uma atitude desesperada de tentar assumir o controle da situação. É uma tentativa de se sentir no controle. Você olha a vida dos outros como se a vida dos outros fosse um GPS para você, onde você tenta descobrir para onde você deveria estar indo. Só que esse GPS, ele foi feito para outra estrada, para outra vida, para outro destino, para outro carro. E aí vem a sensação de inadequação, como se algo estivesse inadequado na sua vida, como se algo não se encaixasse ali na sua rotina, na sua história de vida. Aí talvez você pense: ah, mas me comparar às vezes pode me motivar. Cuidado com esse pensamento. Ele pode parecer um pensamento bonito, mas na verdade ele é uma armadilha para você, porque essa competição, na verdade, essa competição que vem da comparação, na verdade, ela vem de uma dor. Essa comparação, ela diz para você: eu preciso correr para alcançar aquela outra pessoa. E não eu quero crescer porque eu mereço florescer. Você percebe a diferença? Você consegue perceber o nuance que acontece ali? A comparação, ela vai te empurrar para performance, para o desempenho, para uma aprovação. E aí você vive tentando ser uma versão editada de você, uma versão instagramável, vamos dizer assim. Uma versão que você sabe que vai agradar, que vai ser aplaudida pelas outras pessoas, que pode se encaixar ali no contexto social onde você está. Mas, no fundo, essa versão não é você. Mesmo que seja uma versão mais apresentável na sua cabeça, ela não é você, ela não reflete quem você é de verdade. E a comparação, ela não é só sobre você se sentir inferior a outra pessoa. Ela é, sobretudo, sobre você se ela é, sobretudo, sobre você se abandonar. É um abandono de você mesmo, porque todas as vezes que você se compara, é como se você estivesse dizendo para você mesma, mas sem palavras, que a sua história ela não é suficiente. É como se você mandasse um recado para você mesma com essa sua atitude. Um recado de que o seu ritmo ele não basta, que os seus desejos eles precisam ser ajustados, que a sua dor, ela é uma dor exagerada. E é exatamente assim que você vai se afastando de você mesma, parando de confiar em você, parando de confiar nas suas decisões, nos seus pensamentos, nos seus princípios, nos seus valores. E a cada vez que você toma essa decisão, é como se você estivesse se desconectando dos seus valores, esquecendo o que realmente te move, o que é o seu combustível para a sua vida. E sabe o que é mais triste nessa história? É que você começa a construir uma vida que parece certa para os outros e não necessariamente para você. Porque quando você constrói uma vida que ela parece certo para o outro, ela é uma vida que não se encaixa ali em você. Então, ela não faz o menor sentido para você, na verdade. Às vezes, a pessoa vive uma vida tão desconexa dela mesma e olhando tanto para o outro, para agradar o outro, para ser como o outro, que não faz o menor sentido. A pessoa acorda e é simplesmente como se a pessoa estivesse sobrevivendo e não vivendo. Nós fomos ensinados de que
A comparação é algo normal, às vezes até saudável. Ah, é algo que todo mundo faz, é algo que todo mundo sempre fez, todo mundo sempre faz e todo mundo sempre vai fazer. Que ver o outro vencendo é um combustível, mas eu vou te trazer outro ponto de vista sobre essa perspectiva, sobre essa história. A comparação, ela não te inspira, não é uma inspiração para você. A comparação, na verdade, ela te aprisiona. Ela te coloca num ciclo de escassez. Você sente que nunca é suficiente, nunca é bonita o bastante, nunca é legal o bastante, nunca tem dinheiro o suficiente o bastante. Você nunca está no seu momento ideal. E o pior, você vive tentando alcançar algo que nem é seu. Você coloca expectativas tão irreais na sua vida, porque quando a gente coloca expectativas na nossa vida que são baseadas na vida dos outros, são expectativas que dificilmente nós vamos conseguir suprir. Então, quando a gente não consegue suprir uma expectativa irreal que a gente cria na nossa cabeça, isso traz uma infelicidade, isso traz um vazio. Um vazio vai tomando forma dentro de você. Um vazio do quê? Um vazio de você. Um vazio da sua personalidade, um vazio da sua essência. É como se você nem existisse mais ali dentro. Tem tanto do outro em você, tem tanto dos outros, das expectativas dos outros, do sonho dos outros, de uma comparação que não é saudável ali dentro de você, que você nem sabe mais quem você é. Quantas decisões você já tomou só para aparentar estar certa para outra pessoa? Quantos sonhos você já enterrou, você já deixou de lado, porque não parecia algo tão importante assim para as outras pessoas, logo não deveria ser tão importante para você também? Quantos momentos você deixou de viver simplesmente pela vergonha de não estar onde deveria estar? Tá, agora você me fala, Ingrid, eu entendi o conceito, mas como que eu saio dessa espiral? Como que eu saio disso? E aqui vai o ponto mais valioso desse vídeo. Troque a comparação pela curiosidade. Calma, eu vou te explicar. A próxima vez que você olhar para outra pessoa e pensar, por que eu não sou assim? Eu te convido a fazer outra pergunta. O que em mim eu não enxerguei como um potencial? Essa pergunta vai mudar tudo para você. Por quê? Por que essa pergunta vai mudar tudo para mim, Ingrid? Porque essa pergunta ela vai trazer responsabilidade nas suas mãos, de volta a você. Vai trazer responsabilidade sobre a sua própria vida. Sem culpa, sem rigidez, mas com verdade, com sinceridade. Você consegue compreender? Você começa a se observar, você começa a se escutar, você começa a se conhecer de novo. E aí a comparação ela vai perdendo a força. Quanto mais você olhar para dentro de si mesma, quanto mais você se examinar, quanto mais você tentar descobrir quais são os seus valores, quais são as suas vontades, os seus sonhos, os seus, claro, todos nós vivemos influência das pessoas, né? Nós sempre temos imagens que nós admiramos, que nós nos espelhamos, mas a sua essência tem que ser sua, tem que ser sua, tem que ser uma criação sua e não derivado de uma comparação que você fica vendo ali no Instagram, fica vendo alguma influenciadora que você segue, que tem uma vida perfeita, que tem muito mais do que você poderia imaginar ter na sua vida. E aí quando você olha de volta para você, você fica achando a sua vida tão pequena, os seus sonhos tão inferiores àquilo que você vai deixando de ser você mesma. E fazendo tudo isso, no lugar de se medir pelos outros, você começa a se reconhecer como uma pessoa única, porque é isso que você é uma pessoa única. E nesse processo todo, você vai perceber que é um passo de cada vez.
É um passo atrás do outro, é um processo, é uma jornada. Voltar para você, quando você está num êxtase, assim, de uma mudança, pode até parecer simples, mas é um processo. Vão ter dias e dias. Então, assim, é uma linha contínua para cima, só que vão ter dias que vai ser assim, ó. Cima, baixo, lá, você vai lá em cima de novo, vai para baixo de novo, mas você sempre vai caminhando para onde? Para o seu destino. Qual é o seu destino? Você mesma. Se reconhecer, se reconectar com você mesma. É olhar para o seu caminho com mais compaixão, com mais atenção, com mais carinho. O mesmo, aquela frase clichê, o mesmo carinho que você iria dar para a sua melhor amiga, para uma pessoa que você ama, dê a si mesma. É celebrar cada vitória, cada conquista, mesmo que ninguém mais esteja vendo. É aceitar que você não precisa correr, não é uma corrida, a vida não é uma corrida. Você só precisa seguir com intenção, com uma direção, com um caminho a seguir. Você coloca isso na sua cabeça. Você não precisa ser como ninguém. Você precisa ser como você. Sua história, tudo que você carrega na sua bagagem, ela tem valor, isso tem valor. O seu tempo é sagrado. A sua dor é legítima. A sua beleza, ela não precisa ser comparada com outra. A sua beleza não precisa ser comparada com outra para ser real. Se esse vídeo ele fez sentido para você, se ele ressoou de alguma forma dentro de você, eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho um exercício para você realizar. Você vai precisar pegar um papel e escrever, anotar 3 coisas que você tem sentido vergonha de ser, fazer ou desejar. E por que que você sente vergonha de fazer aquilo? Porque você viu outra pessoa fazendo algo melhor. Depois de você escrever isso no papel, você vai repetir para si mesma em voz alta: eu não preciso sentir vergonha. Eu preciso me permitir. Eu não preciso me comparar. Eu preciso me permitir. Você vai ver que como isso é claro, não só uma vez, mas é algo para repetir para você mesmo. Como isso, aos poucos, com você repetindo para si mesmo essa frase, trazendo para sua consciência essa realidade, essa verdade, isso vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Você vai ver como isso vai te aliviar, como isso vai te libertar desse pensamento que torna tudo pequeno na sua vida. E se você quiser continuar esse processo de reconexão, saiba que eu estou aqui para te acompanhar nessa jornada, para te guiar nessa jornada, essa jornada de reencontro, de reconexão com você mesma. E antes de você sair desse vídeo, me conta aqui nos comentários. Você costuma se comparar com alguém? Você costuma se comparar com quem e com o quê? E o mais importante, o que você acredita que precisa começar a se enxergar para começar a se olhar com mais carinho? Obrigada por estar aqui comigo e lembre-se, você é única e você tem valor.